Olá pessoal, então nessa aula nós vamos continuar falando sobre planejamento e controle da produção. Nessa aula nós vamos entrar basicamente naquilo que realmente faz parte do PCP, que é a programação da produção. Então a gente vai aprender uma ferramenta que é o planejamento mestre da produção, que nós vamos às vezes usar a sigla PMP, Planejamento Mestre da Produção, ou MPS, Master Production Schedule, que é um termo que geralmente é utilizado no mercado, que vem da língua inglesa. Então, basicamente, dentro daquele fluxo de atividades, nós temos o plano mestre de produção fazendo a interface com a área comercial. Então, a partir do momento que a área comercial passa para o PCP a previsão de demanda, o PCP irá, então, verificar aquilo que vai ser vendido, ou seja, aquilo que está no plano de vendas, vai deduzir o estoque que ele já tem disponível para atendimento dessa demanda e vai ver, então, qual é a necessidade dos itens para que ele possa, então, programar a produção. Então, aqui, basicamente, o plano mestre de produção, ele vai coordenar a demanda de mercado, então isso vem lá da área comercial, com os recursos internos da empresa. Então, ela tem que se preocupar com o que você tem de mão de obra, o que você tem de capacidade produtiva, o que você tem de matéria-prima. Ele vai, dentro dessa coordenação, programar taxas adequadas de produção de produtos finais, visando justamente ao atendimento dessa demanda. Então, ponto número 1. O planejamento mestre da produção tem que ser bem gerenciado, porque se ele não for cuidadosamente bem gerenciado, você pode ter, item número 2, um desperdício de recursos, tanto na forma de ociosidade, que você não vai estar aproveitando corretamente, ou de repente você pode ter uma sobrecarga de utilização de ativos. O que, consequentemente, tanto um quanto o outro, vai impactar na demanda do seu mercado. Ou seja, você pode estabelecer altos níveis de atendimento para o seu mercado, dependendo da maneira como você programa a produção, ou então você pode bagunçar tudo. De repente você começa a gerar atrasos, consequentemente isso vai gerar insatisfação dos seus clientes. Então, de uma maneira geral, a competitividade da sua empresa, visto que ela vai estar exposta, né, aos humores do mercado, vai depender em muito de como você realiza esse trabalho de planejamento mestre da produção, tá ok? Então, basicamente, o planejamento mestre da produção vai buscar um balanceamento entre suprimento e demanda. Então, de um lado, os consumidores vão demandar produtos e serviços. Esse gráfico a gente já viu nas aulas anteriores. E de outro lado, a empresa vai fornecer produtos e serviços. Só que tem um detalhe. Existem uma série de restrições. Você vai ter restrições de estoque, porque você pode não ter todos os materiais para entrega. Você tem recursos produtivos, porque por mais que você tenha uma capacidade, máquinas e homens disponíveis para utilização, essa quantidade ela não será ilimitada, então você vai ter restrições e, consequentemente, você tem restrição de tempos disponíveis. Então, quando você tem uma determinada unidade trabalhando, você tem ali ela trabalhando em um turno de 8 horas, dois turnos de 8 horas, o que daria 16 horas por dia. A grande questão que o planejamento mestre de produção tem que responder é: essa quantidade de horas ela será necessária? Então você tem que entender qual é a demanda que o mercado está colocando para você, para que você transforme isso em níveis de produção, para que lá na frente você possa verificar se você tem capacidade produtiva disponível para isso. O plano mestre de produção, ele atua no plano operacional, então antes disso existe o planejamento estratégico. Ali é falado uma linguagem mais financeira ou de mercado. Então, num primeiro momento, a área comercial, junto com outros gestores estratégicos da empresa, eles vão interpretar o mercado, eles vão avaliar aquilo que o mercado está demandando e vão transformar essas demandas em um plano estratégico de como ele deve ser atendido. E a manufatura, por sua vez, vai direcionar então como que ela vai atender essa demanda através de um plano operacional, definindo o que de fato deve ser feito, em quais quantidades, em que momento. De certa forma, o processo de planejamento vai fazer com que a manufatura defina o que será produzido, quanto será produzido, ou seja, em quais quantidades e em que momento será produzido. Só que essas definições, elas não podem ser feitas de maneira arbitrária. Ou seja, a manufatura decide e o resto da empresa aceita. Não.
você tem que estar em sintonia com a área comercial, porque é ela que sabe qual é a demanda do mercado. Você tem que estar em sintonia com a engenharia de processos, porque ela é que define quais são os parâmetros de fabricação do produto, seja em termos técnicos, seja em termos operacionais. E também com o setor financeiro, porque é a partir de um planejamento financeiro que os custos e os recursos, né, financeiros relativos à mão de obra e estoque serão liberados, serão fornecidos. Então, o grande desafio do Plano Mestre de Produção é programar a produção de forma a manter as suas taxas de produção o mais estáveis possível, com a mínima formação de estoques, levando em conta para isso os custos envolvidos referente às variações nas taxas de produção. E, por outro lado, o custo de carregar os estoques. Então, aqui nós temos duas questões importantes. Você tem que atender o seu mercado, porém, de uma maneira rentável, de uma maneira lucrativa, de uma maneira que você não desperdice os seus recursos e muito menos você carregue uma quantidade excessiva de estoques para que você atenda então esses mercados. Lembrando que estoque é dinheiro. Então, se você faz um planejamento errado, você pode estar sobrecarregando a sua empresa com uma quantidade excessiva de estoques, tá ok? O que vai fazer com que a área financeira seja penalizada. Então, basicamente, o que é um PMP? É uma representação onde você vai combinar as previsões de demandas que são passadas pela área comercial, aquilo que existe de pendências, essas pendências nós vamos chamar de carteira de pedidos, são todos aqueles pedidos que se encontram parados, que ainda não foram atendidos. Contempla também o plano mestre ou o programa mestre em si, o estoque projetado disponível e a quantidade disponível para a promessa à área comercial. O que nós podemos reproduzir como um registro. Então, para você fazer o planejamento mestre de produção, você vai fazer um cálculo. Esse cálculo vai ser feito através de um registro básico. Então, digamos o seguinte, cada produto que você for calcular, cada produto que estiver na sua lista de produção, obrigatoriamente terá um registro básico. Nesse registro básico, nós vamos ter aqui, olha só, 4 linhas. A linha do estoque disponível, a linha da demanda total, a linha do PMP, que é aquilo que você vai produzir, pelo menos em termos de planejamento, e vai disponibilizar para a área comercial vender, e uma outra linha que eu sempre gosto de colocar nesse registro, que é o estoque final. Então, ao final, você vai ter os períodos. Então, reparem que aqui nas colunas nós temos período 1, período 2, período 3, período 4, período 5, período 6. O que vem a ser um período? Depende da maneira como você está programando a sua produção. Olha só, um período pode ser um mês, um período pode ser uma quinzena, um período pode ser uma semana, como um período pode ser um dia. Depende de como o programador está planejando o seu programa mestre de produção. Ou seja, isso vai variar muito de empresa para empresa. De modo, então, repetindo, que ao final do período 1, no nosso registro do PMP, nós vamos, então, pegar o estoque disponível, verificar qual é a demanda necessária. A diferença entre a demanda e o estoque disponível vai gerar, então, o nosso programa mestre de produção. Aquilo que nós produzirmos mais o estoque disponível dará, então, a quantidade total que nós temos para atendimento. Quando nós subtrairmos essa demanda total, nós vamos, então, ver o que sobrou, que é o estoque final. O estoque final de um período começa como o estoque inicial do período seguinte. E aí eu vou trabalhando período após período, sempre dentro dessa lógica. Isso vai ficar mais claro quando a gente, então, passar isso para uma planilha em Excel, ou que nós colocarmos isso em prática em atividades. Então, só reforçando, em um registro básico do programa mestre de produção, nós vamos ter o estoque disponível, que é a quantidade de estoques que a empresa possui no início de cada período. Nós vamos ter também a demanda total, que é a soma da previsão de demanda, aquilo que eu estou projetando vender,
mais a quantidade de pedidos em atraso, que é aquilo que está em carteira. Eu tenho também o próprio PMP, que é a quantidade que deverá ser produzida em cada período e que poderá, junto com o estoque inicial, ser prometida para a área comercial. E por último, eu tenho então o estoque final, que é a quantidade que restará ao final de cada período para atender o início do período seguinte ou para atender uma demanda não prevista. Por quê? A demanda ela pode variar. Se na minha projeção eu estou dizendo, por exemplo, que estou vendendo 100 unidades, muito provavelmente eu não vou vender 100 unidades. Eu posso vender um pouco mais, eu posso vender um pouco menos. Vender um pouco mais, de certa forma, não tem muito problema, porque aquilo que você não vendeu fica como estoque. Mas, às vezes, você vende mais do que você tinha programado. Então, é sempre interessante você ter uma reserva, você ter um estoque de segurança para poder prever essas possíveis variações. Isso tudo a gente vai ver na prática quando a gente estiver vendo, então, a parte prática do PMP através de uma planilha no Excel, tá ok? Então vamos lá, vamos simular aqui o cálculo de um PMP usando o Excel. Aqui nós temos um registro de cálculo do PMP. Nós temos então aquele item cadeira e nós temos os períodos 1, 2, 3, 4 e 5. De novo, isso poderia ser o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, como poderia ser semana 1, 2, 3, 4, 5, quinzena 1, 2, 3, 4 e 5, tá ok? Nós temos aqui as linhas do registro, então nós temos o estoque disponível, a demanda total, o valor do PMP, que é aquilo que nós vamos descobrir quanto que nós temos que produzir, e nós temos aqui o estoque final, ok? Informação importante, demanda total. Para eu calcular o meu plano de produção, primeiro eu tenho que saber quanto que eu vou vender. Então, demanda total pode vir, reparem aqui, eu vou abrir, neste caso, nesse registro, eu tenho uma quantidade de 100 unidades pendentes que estão em carteira e eu tenho uma projeção de demanda que eu vou vender de 300 unidades. Os dois somando dá uma demanda total de 400 unidades. Nos outros períodos eu não tenho pedidos em carteira, poderia ter se de repente um cliente coloca um pedido, mas ele não quer para esse mês, ele não quer para o período 1, ele quer para o período 2 ou para o 3 ou para o 4. Eu poderia muito bem ter pedidos em carteira, ali também já esperando para serem produzidos, mas agora para nós o que vai interessar é essa linha da demanda total. Então eu sei que eu vou vender 400 unidades e quanto eu tenho de estoque disponível? Apenas 50 unidades. Então reparem, como é que eu faço então para calcular o PMP? O PMP na sua maneira mais simples. Eu venho aqui e diminuo a minha demanda total, que é quanto eu vou vender, dela eu tiro o meu estoque disponível, que são 50 unidades. Então, repare, eu preciso de 350 unidades para atender a demanda total, porque eu já tenho 50 unidades no estoque. Bom, então vamos projetar o estoque final. O que vem a ser o estoque final? O meu estoque final é o que vai sobrar. Então, é aquilo que eu tenho de estoque inicial, mais aquilo que eu estou produzindo, menos aquilo que eu vou vender. Então, aqui nós temos zero. Ou seja, eu produzi simplesmente aquilo que eu preciso complementar do meu estoque disponível. Então, eu posso vir aqui, vou arrastar essa fórmula só para a gente já agilizar o cálculo. Repare que em cada ponto eu tenho, então, menos 500, menos 400, né? Deixa eu formatar isso aqui de uma maneira mais bonitinha. Vou colocar aqui, então, em vermelho, negativo. Legal. Então, reparem, os estoques finais de cada período, eles estão negativos. Por quê? Eu não tenho nada em estoque, eu não estou produzindo nada e estou vendendo. Bom, o que eu disse para vocês? Que o estoque inicial do período seguinte é igual ao estoque inicial do período anterior. Então, aqui também nós vamos colocar 0, 0, 0. Ok? Vamos arrastar também. Ok? Então, nós temos aqui, da mesma forma, eu vou fazer uma formatação de número. Opa, não, só que aqui eu vou colocar em vermelho. Ok. Muito bem. Então, aqui eu posso copiar essa fórmula que diz o seguinte, olha, produza
aquilo que é a diferença entre o seu estoque inicial e a sua demanda. Então, eu vou copiar essa fórmula para os demais meses ou demais períodos. Então, aqui o meu registro de PMP ele ficou muito simples. Eu simplesmente produzo aquilo que eu estou vendendo. Mas não é bem assim que a coisa acontece. Por quê? Porque nem sempre você vai vender a quantidade total que você está planejando e nem sempre você vai produzir aquilo que você está projetando produzir. Sempre você vai ter estoques finais em cada período, que consequentemente vai corresponder aos estoques iniciais dos próximos períodos. Então, o que nós falamos agora há pouco? A demanda ela pode variar. Se, por exemplo, eu produzo 350 unidades, mas eu não vendo 400 unidades, vamos imaginar que eu venda 380 unidades. O que vai acontecer? Vai sobrar 20 unidades de estoque. Sobrando 20 unidades de estoque, esse estoque final vai passar para estoque inicial e assim, consequentemente, eu tenho uma quantidade já pronta para o próximo período. Até aí não tem problema. O grande problema é se eu venho aqui, ao invés de vender 400 unidades como estava programado, eu vendo 450. Não, eu não vou vender porque não vai ter, porque vai faltar 50 unidades. Então, isso aqui não existe. Isso aqui corresponde à perda de vendas. Bom, então, para isso, nós vamos agora adicionar um elemento ao nosso cálculo, que é o estoque de segurança. Então, nós vamos definir estoque de segurança como uma quantidade adicional de material prevista para contemplar as incertezas no fornecimento ou consumo esperado de determinado item. E ele pode ser calculado tanto de maneira fixa, uma quantidade fixa que eu sempre vou deixá-la em estoque, ou como um percentual sobre a demanda. Então, nesse caso, se a demanda variar, aí esse percentual ele vai variar também, ou pode ser um estoque de segurança baseado no tempo de reposição do produto. Nós vamos adicionar ao nosso cálculo os dois primeiros itens, um exemplo de quantidade fixa e um exemplo de percentual sobre a demanda, ok? Então, agora, nesse exemplo, nós temos a seguinte situação. A planilha ela já está pronta para agilizar o nosso exemplo. Nós temos a situação em que nós começamos o primeiro período com 50 unidades, nós temos uma demanda de 400 unidades e o nosso PMP, reparem, agora ele está em 450 unidades, sobrando sempre ao final 100 unidades em cada período. Bom, o que ocorre? O que mudou no nosso registro? Na hora de calcular o PMP, ao invés de nós apenas calcularmos aquilo que faltava para complementar a quantidade a ser vendida, nós incluímos, reparem aqui na fórmula, também uma adição de 100 unidades em cada período. Então, se antes eu estava prevendo 350 unidades, então reparem, se eu tirar aqui o estoque de segurança, o meu cálculo me diria o seguinte, olha, eu já tenho 50 unidades disponível, você vai vender 400, então complete com 350. Tá, ok, só que vai ficar zerado o estoque. E se por acaso a área de vendas vender acima? Não, então se ele vender acima, nós vamos deixar então 100 unidades de reserva, tá ok? Então, neste caso, eu venho aqui no cálculo do PMP e incluo, eu vou somar então, a quantidade de 100 unidades, que é aquilo que está aqui na célula C13. Então, eu vou dar um F4 só para travar, porque as outras fórmulas estão assim. Então, repare, em cada período eu adicionei uma quantidade adicional de 100 unidades. E o legal de fazer isso numa planilha é, por exemplo, se você não vai trabalhar com 100 unidades, de repente isso está muito alto, você pode vir aqui e reduzir esse estoque de segurança para 50, que automaticamente o registro ele já se remodela e se adequa a essa nova realidade, tá ok? Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é um estoque de segurança como um valor fixo. Agora, reparem, se eu estou vendendo 400, eu estou mantendo 50 unidades de estoque final.
Agora, se eu estou vendendo 600, eu estou trabalhando com 50 unidades de estoque final. É um pouco incoerente, porque se a demanda aumenta, teoricamente, o meu estoque de segurança aumenta, deveria pelo menos aumentar. Se a minha demanda cai, teoricamente, o meu estoque de segurança deveria cair. Bom, então como resolver isso? Para resolver isso, nós vamos trabalhar de uma outra forma. Aqui no cálculo do PMP, ao invés de nós colocarmos uma quantidade fixa, então reparem aqui, eu estou deduzindo a quantidade que eu estou vendendo, dela eu tiro 50 unidades, teoricamente me daria 350 unidades. Só que a essas 350 unidades, eu estou adicionando 10% da minha demanda total. Ou seja, se a minha demanda for de 400, eu vou produzir a mais 10%. 10% de 400, 40. 40 aos 350 que eu já tinha previsto aqui, dá 390. Então, reparem, 40 unidades é aquilo que vai sobrar como estoque final. Consequentemente, passa a ser o meu estoque inicial. Então, aqui, reparem, ao final de cada período, pelo meu cálculo, sempre vai sobrar 10% daquilo que eu estou prevendo vender. E por que isso acontece? Porque eu estou produzindo a mais esses 10% na linha do PMP. Bom, então vocês podem ver a importância que é você contemplar sempre, no momento de realizar o cálculo do PMP, um estoque de segurança. Por quê? Porque, como nós já falamos bastante quando nós estávamos na parte introdutória da disciplina, o planejamento da produção está sujeito a mudanças de variáveis que estão lá fora. Então, neste caso, é extremamente importante que você, com o passar do tempo, conheça o seu mercado, conheça os fatores que provocam essas mudanças, para que você estime uma quantidade adicional na hora de projetar a produção do seu produto. Aqui nós estamos tratando em 10%, mas dependendo do produto, você vai ter uma quantidade de estoque de segurança muito maior, de repente 20%, 30%, 40%, dependendo do item. De repente você vai ter produtos com um estoque de segurança extremamente baixo. De repente você nem vai ter estoque de segurança, isso vai ficar muito a critério de cada realidade. Então, o importante aqui, eu particularmente gosto de trabalhar com estoque de segurança na forma percentual, porque como vocês viram, se por acaso houve um aumento de demanda, você vai aumentar o estoque de segurança para evitar problemas de falta. Agora, se por outro lado a quantidade demandada ela cai, você também não vai produzir estoques adicionais em excesso, o que vai penalizar a questão financeira da empresa, tá ok? Então, nesse caso, nós fechamos aqui o planejamento mestre da produção, contemplando o estoque de segurança, e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre ele, dessa vez adicionando um outro elemento, que é a questão do lote econômico de produção, tá ok? Então, até a próxima aula.